Olá pessoal, bem-vindos ao canal Ali Explica. Hoje eu vou falar sobre um filme que tem chamado muita atenção e que mistura fantasia, aventura e universo bem diferente do que a gente está acostumado a ver no cinema. Esse filme é Wildwood, produção que traz uma história cheia de mistério, emocao e mundo mágico escondido logo ali, atrás da realidade comum. Nesse vídeo, eu vou trazer o meu review completo do filme, explicando o que funciona bem, o que poderia ser melhor, como é a história, os personagens e também a experiência visual que ele oferece. Wildwood não é só mais uma animação, ele aposta em estilo bem detalhado e em uma narrativa que mistura a aventura com temas mais profundos, como família, escolas e o equilíbrio entre natureza e poder. Então, se você gosta de filmes de fantasia e quer entender se Wildwood realmente vale a pena assistir ou não, fica comigo até o final desse vídeo. Já aproveita para se inscrever no canal Ali Explica, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Vamos começar o review. O filme Wildwood 2026 é uma adaptação cinematográfica da obra de fantasia de Colin Meloy, que transporta o público para uma versão secreta e mágica de Portland, onde mundo oculto chamado Império Improvável existe logo além das fronteiras da cidade comum. A narrativa do filme combina aventura, política fantástica e amadurecimento, acompanhando uma jovem protagonista em uma jornada que começa com desaparecimento misterioso e evolui para uma guerra silenciosa entre forças da natureza e regimes autoritários mágicos. A história gira em torno de Prue McKill, uma adolescente que vive em Portland e leva uma vida aparentemente normal até o dia em que seu irmão mais novo, Mac, é sequestrado por bando de corvos enigmáticos. Esse evento quebra completamente a rotina da família que ele desperta em Prue uma determinação inabalável de resgatar o irmão, mesmo que isso signifique entrar em território proibido e desconhecido. Ao lado de seu amigo Curtis, o garoto sensível e deslocado da escola militar, Prue atravessa os limites da cidade e entra na floresta de Wildwood, lugar que não aparece em mapas e que parece vivo, respirando como uma entidade própria. Ao cruzar a fronteira da floresta, Prue e Curtis descobrem que Wildwood não é apenas bosque comum, mas reino vasto e complexo habitado por animais falantes, tribos humanas isoladas e forcas mágicas antigas. O ambiente muda constantemente, como se a própria natureza tivesse consciência e intenção. A floresta rige os intrusos, testando-os e guiando-os ao mesmo tempo. Logo, os dois jovens percebem que o sequestro de Mac não foi evento aleatório, mas parte de uma trama muito maior envolvendo o poder político do Império Improvável, governado pela enigmática Áquila Alexandra, uma figura que mistura fascínio e tirania. Enquanto avançam por Wildwood, Prue e Curtis conhecem aliados inesperados, incluindo uma comunidade de animais inteligentes que vivem em uma sociedade paralela organizada e altamente estruturada. Esses animais não são simples criaturas mágicas. Eles possuem linguagem, cultura e até sistemas políticos próprios. Entre eles, destacam-se corvos estrategistas, raposas diplomáticas e ursos guerreiros que protegem territórios sagrados. A presença desses animais adiciona ao filme uma dimensão de complexidade moral, pois nem todos os habitantes de Wildwood são benevolentes, e muitos seguem seus próprios interesses. Curtis, que inicialmente acompanha Prue apenas por lealdade, começa a descobrir sua própria identidade dentro desse mundo estranho. Ele se vê dividido entre sua vida anterior, marcada por disciplina e obediência, e a liberdade caótica e vibrante de Wildwood. Essa transformação interna é gradual, mais profunda, e o filme explora como o contato com o desconhecido pode remodelar completamente a percepção de si mesmo. Prue, por outro lado, é papel cada vez mais decisivo como líder improvisada, guiada não apenas pelo desejo de salvar seu irmão, mas também por uma crescente compreensão de que Wildwood está à beira de colapso político e ecológico. A narrativa se intensifica quando eles descobrem que o sequestro de Mac está ligado ao antigo ritual político do Império Improvável. A criança não foi capturada por acaso. Ele possui uma conexão rara com as forcas naturais da floresta,
tornándose peca-chave en plano para consolidar o destruir o poder da Áquila Alexandra. O imperio improbable, a pesar de su apariencia encantadora e organización sofisticada, es revelado como regime que manipula magia y naturaleza para mantener control absoluto sobre las regiones selvagens. Durante su jornada, Prue y Curtis atravesan regiones distintas de Wildwood, cada una con sus propias reglas y perigos. Há áreas donde o tempo parece desacelerar, otras donde memorias são armazenadas nas árvores, e regiões onde a gravidade se comporta de forma instável. Essas paisagens não são apenas cenários, mas refletem estados emocionais e políticos do próprio mundo mágico. O filme utiliza essas transições para enfatizar a ideia de que Wildwood é um organismo vivo, onde cada elemento está interconectado. En determinado ponto da história, Prue encontra uma resistência secreta formada por dissidentes do Imperio Improbable. Esse grupo acredita que o regime de Áquila Alexandra corrompe o equilíbrio natural de Wildwood e que o uso da magia como ferramenta de controle está destruindo a essência do mundo. Eles revelam que Mac pode ser a chave para restaurar ou romper esse equilíbrio, dependendo de como sua coneca ou como a floresta for utilizada. Essa revelação coloca Prue diante de dilema profundo: salvar seu irmão ou permitir que ele cumpra papel maior no destino de mundo inteiro. Curtis, por sua vez, enfrenta conflito interno mais pessoal quando descobre que sua família militar tem ligações indiretas como o Imperio Improbable, mesmo sem saber a extensão dessas conexões. Isso cria uma tensão emocional que o forca a questionar tudo o que acreditava sobre a autoridade, dever e moralidade. O filme utiliza esse arco para explorar temas de lealdade e autonomia, mostrando como estruturas de poder podem influenciar vidas mesmo a distância. A medida que a jornada avança, Prue e Curtis se aproximam do núcleo do Imperio Improbable, uma cidade fortaleza escondida no coração de Wildwood, onde arquitetura viva e tecnologia mágica coexistem. A cidade é deslumbrante, mas também opressiva, com torres que parecem crescer organicamente e ruas que mudam de direção conforme a vontade dos governantes. É nesse ambiente que eles finalmente confrontam a Áquila Alexandra, cuja presença é ao mesmo tempo majestosa e inquietante. O confronto final não se resume a uma batalha física, mas a embate ideológico sobre o controle da natureza e o significado de liberdade. Áquila Alexandra acredita que a ordem só pode ser mantida a través da centralização do poder mágico, enquanto Prue defende que o caos natural de Wildwood deve ser respeitado e preservado. Mac, no centro desse conflito, representa a ligação pura entre humanidade e natureza, e sua escola torna-se decisiva para o futuro do mundo. No clímax do filme, Mac demonstra uma afinidade espontânea com a própria essência de Wildwood, desencadeando uma reação que desestabiliza o equilíbrio do Imperio Improbable. Essa manifestação de poder não é agressiva, mas transformadora, forcando todos os lados a reconsiderar suas posições. A estrutura do Imperio começa a se desfazer, não como uma destruição violenta, mas como uma reorganização natural do mundo mágico. Prue consegue resgatar Mac, mas a vitória não é simples nem completamente triunfante. O retorno à cidade traz consigo a consciência de que Wildwood continua existindo e se transformando além da compreensão humana. Curtis decide permanecer parcialmente ligado ao mundo da floresta, criando uma ponte entre os dois universos, enquanto Prue retorna com uma visão completamente alterada da realidade, carregando a responsabilidade emocional de ter testemunhado mundo vivo em conflito consigo mesmo. O filme termina como uma sensação de continuidade, sugerindo que a história de Wildwood não se encerra como a derrota de regime ou o resgate de uma trianca, mas como a abertura de uma nova relação entre humanos e o mundo natural. A floresta permanece como uma forca ativa, misteriosa e imprevisível, enquanto os personagens retornam a suas vidas transformados, conscientes de que a fronteira entre o ordinário e o mágico é mais fina do que imaginavam. No desfecho emocional, Prue compreende que salvar alguém não significa apenas trazê-lo de volta fisicamente, mas também aceitar que mudanças profundas fazem parte do crescimento. Mac não é apenas o irmão que desapareceu, ele se torna o símbolo de ligação entre mundos, alguém que pertence simultaneamente a dois espaços diferentes.
Esa ambiguidade final reforca o tom filosófico do filme, que evita respostas simples e prefere explorar a complexidade das escolas humanas diante do desconhecido. O filme Wildwood 2026, producido pela Laika e dirigido por Travis Knight, reúne un elenco de voz extremamente grande e prestigiado para dar vida a un mundo fantástico do Imperio Improbável. Como se trata de uma animação en stop motion con forte carga dramática e de aventura, cada ator não aparece físicamente en cena, mas interpreta personajes complexos por meio de voz, expresa o emocional e construcção psicológica. O elenco foi cuidadosamente escolhido para refletir a diversidade de personagens humanos e não humanos do universo criado por Colin Meloy. A protagonista principal, Prue McKeel, é dublada por Peyton Elizabeth Lee. Ela interpreta uma adolescente comum de Portland que é lancada em uma jornada extraordinária quando seu irmão bebê, Mac, é sequestrado por forcas misteriosas. O trabalho de Peyton é essencial para o filme, pois Prue é o centro emocional da narrativa. Sua voz precisa transmitir uma mistura de determinação, medo, empatia e amadurecimento ao longo da história. No início, Prue é apresentada como uma garota relativamente normal, mas conforme entra em Wildwood, sua performance vocal acompanha a transformação da personagem em alguém mais forte, estratégica e emocionalmente consciente. Ela carrega o peso da história, já que todas as decisões importantes giram em torno de sua perspectiva. Jacob Tremblay interpreta Curtis Melbourne, o melhor amigo e companheiro de jornada de Prue. Curtis é um personagem que representa sensibilidade e conflito interno, e sua atuação vocal é marcada por uma evolução gradual. No começo, ele é inseguro, obediente e pouco deslocado do mundo ao seu redor, mas conforme entra em contato com a natureza mágica e caótica de Wildwood, sua voz ganha confiança e profundidade. Tremblay constrói Curtis como alguém que está constantemente dividido entre o mundo humano estruturado e o mundo selvagem e livre da floresta. O papel dele é fundamental para equilibrar a narrativa, pois funciona como contraponto emocional e moral de Prue. Carey Mulligan dá voz à enigmática Alexandra, uma das figuras centrais do conflito do filme. Alexandra é uma personagem ambígua, associada ao poder dos corvos e às forcas políticas do Império Improbável. A atuação de Mulligan é caracterizada por uma voz calma, controlada e ao mesmo tempo ameaçadora, refletindo uma personagem que mistura elegância e manipulação. Alexandra não é uma vila simples. Sua interpretação sugere uma líder que acredita estar agindo por uma ordem maior, mesmo que isso envolva métodos autoritários. O trabalho de Carey Mulligan ajuda a construir essa complexidade, tornando Alexandra uma presença constante de tensão ao longo do filme. Mahershala Ali interpreta Brendan, dos personagens ligados às estruturas políticas e sociais do mundo de Wildwood. Sua atuação traz uma voz profunda e carregada de autoridade moral, funcionando muitas vezes como guia ou contraponto filosófico dentro da narrativa. Brendan representa o tipo de consciência crítica dentro do Império Improbável, alguém que entende os perigos do sistema, mas também suas justificativas internas. Ali imprime gravidade e emoção ao personagem, reforçando os temas de responsabilidade e conflito ético presentes na história. Awkwafina dá voz à Sra. M. Ezekiel, mãe de Prue e Mac. Apesar de ter menos presença física na jornada dentro de Wildwood, sua personagem é essencial para o núcleo emocional do filme. A atuação de Awkwafina traz uma mistura de humor leve, preocupação materna e vulnerabilidade. Sua voz ajuda a estabelecer a conexão entre o mundo real e o mundo mágico, já que ela representa a vida cotidiana que Prue deixa para trás. Mesmo distante da ação principal, sua presença vocal mantém o impacto emocional da família como motivação central da história. Angela Bassett interpreta a General, uma águia dourada gigante que desempenha um papel importante dentro das forcas animais de Wildwood. Sua atuação vocal é poderosa e majestosa, refletindo a natureza imponente da personagem. A General não é apenas uma criatura mítica, mas uma líder militar dentro da hierarquia animal do mundo mágico. Bassett transmite autoridade, sabedoria e intensidade, criando uma figura que inspira respeito tanto nos personagens humanos quanto nos outros habitantes da floresta.
Seu papel simboliza a ligacao entre natureza e poder, dos temas centrais do filme. Jake Johnson e Charlie Day também fazem parte do elenco interpretando personagens ligados a um núcleo familiar e a um mundo humano, contribuindo principalmente para o contraste entre normalidade e fantasia. Johnson dá voz ao Sr. Ezequiel, pai das crianças, trazendo uma performance mais contida e emocionalmente realista, enquanto Charlie Day adiciona leveza e energia em personagens secundários ligados ao caos inicial da narrativa. Esses papéis ajudam a construir o mundo de Portland como lugar mais estruturado e cotidiano, que contrasta fortemente com a natureza selvagem de Wildwood. Amandla Stenberg interpreta uma personagem ligada à resistência dentro do mundo mágico, trazendo uma voz jovem, firme e carregada de consciência política. Seu papel reforça o tema da rebelião contra estruturas autoritárias e ajuda a expandir o universo do filme para além da jornada individual de Prue. Jemaine Clement também participa como uma figura excêntrica e estratégica dentro da sociedade de Wildwood, adicionando humor peculiar e inteligência ao elenco. Sua atuação costuma trazer leveza em meio a momentos mais tensos, equilibrando o tom da narrativa. Maya Erskine e Chantal Cardinal interpretam personagens ligados às comunidades antigas da floresta, trazendo profundidade cultural ao mundo de Wildwood. Suas vozes representam praticao, memória e conectam com a natureza. Esses personagens ajudam a explicar a história do Império Improvável e o funcionamento antigo do equilíbrio natural da floresta, funcionando como guardiões de conhecimento. Tom Watts interpreta Maxim, uma figura misteriosa e quase mitológica dentro do universo do filme. Sua voz rouca e única é usada para dar vida a personagem que parece existir entre o mundo físico e o espiritual. Maxim funciona como guia enigmático, oferecendo pistas e reflexões sobre o destino dos personagens principais. A escola de Tom Waits reforça o tom sombrio e poético de Wildwood. Richard E. Grant também faz parte do elenco interpretando o personagem aristocrático ligado às estruturas de poder do Império Improvável. Sua atuação traz sofisticação e teatralidade, reforçando o aspecto político e hierárquico do mundo mágico. No conjunto, o elenco de Wildwood não funciona apenas como uma colecção de vozes famosas, mas como uma construção coletiva de mundo complexo. Hannah Eder contribui para uma camada específica da narrativa. Prue e Curtis representam a jornada de crescimento. Alexandra e Brendan simbolizam o conflito político. Os personagens animais e místicos expandem a dimensão filosófica da história. E os personagens familiares conectam tudo ao mundo humano. A direção de Travis Knight utiliza essas vozes para criar uma experiência emocional profunda, onde cada interpretação ajuda a construir a sensação de que Wildwood é mundo vivo, em constante conflito entre ordem e caos, natureza e controle, infância e amadurecimento. O filme Wildwood 2026, produzido pela Laika, é uma das obras mais ambiciosas do estúdio em termos de efeitos visuais, VFX, e uso de CGI integrado ao stop motion. Diferente da ideia tradicional de animação em stop motion pura, o filme representa uma fusão altamente sofisticada entre técnicas artesanais físicas e tecnologia digital moderna. O resultado é um universo visual extremamente detalhado, fluido e cinematográfico, onde praticamente cada quadro combina elementos físicos reais com aprimoramentos digitais invisíveis ao espectador. A proposta central do VFX em Wildwood não é substituir o trabalho manual, mas expandi-lo, criando nível de escala e realismo impossível apenas com métodos tradicionais. O núcleo da produção visual do filme começa com a construção física dos cenários. A Laika construiu dezenas de sets gigantescos em escala reduzida, incluindo florestas inteiras, cidades escondidas e estruturas do Império Improvável. Esses ambientes são totalmente reais, feitos a mão com madeira, espuma, resina, tecido e materiais impressos em 3D. Cada árvore, pedra ou edifício é fisicamente colocado no set para ser filmado quadro a quadro. Esse tipo de abordagem garante a textura característica do stop motion, onde a iluminação interage de forma real com os objetos, criando sombras naturais e profundidade tapi que o CGI puro não consegue replicar. Porém, mesmo nesses ambientes físicos,
O trabalho digital entra para corrigir imperfeições e expandir o mundo. Dos maiores avancos de CGI no filme estão na simulação de movimento natural. Em stop motion tradicional, movimentos podem parecer ligeiramente duros ou segmentados, mas em Wild Wood o uso de software de interpolação e refinamento digital suaviza micromovimentos sem apagar o caráter artesanal. Isso significa que personajes como Prue e Curtis mantêm o charme de bonecos animados manualmente, mas com fluidez quase orgânica. Esse tipo de pós-processamento digital também ajuda a ajustar respirações, pequenas expressões faciais e movimentos de olhos, criando uma atuação mais emocional e convincente sem perder a identidade física dos bonecos. Outro elemento crucial do VFX é a criação de elementos naturais dinâmicos, especialmente água, vento, fogo e neblina. Esses fenômenos são extremamente difíceis de reproduzir fisicamente em stop motion, então o filme utiliza CGI avançado para integrá-los aos sets físicos. Por exemplo, rios e cachoeiras são frequentemente gerados digitalmente e depois combinados como cenários reais, permitindo que a água interaja com personagens de forma convincente. A neblina da floresta de Wild Wood também é parcialmente digital, usada para criar profundidade atmosférica e uma sensação de mundo infinito. O resultado é uma floresta que parece viva, mutável e respirando constantemente. Dos maiores destaques técnicos do filme é a criação do Águia Dourada conhecida como a General, personagem que exige nível de complexidade extremamente alto. A produção utilizou uma combinação de stop motion físico com milhares de pecas impresas em 3D e simulação digital para apenas movimento de asas e comportamento aerodinâmico. Segundo materiais de produção, a águia possui milhares de penas individuais, e o CGI foi usado para complementar a forma como essas penas reagem ao vento e ao movimento. O desafio não era apenas criar animal voador, mas fazê-lo parecer pesado, real e ao mesmo tempo majestoso, mantendo coerência com o estilo artesanal do resto do filme. Além disso, o CGI é usado de forma extensiva para ampliar o escopo das cenas de ação. Em sequências de batalha dentro da floresta ou nos territórios do Império Improvável, apenas os personagens principais são filmados em stop motion físico, enquanto multidões, exércitos e elementos secundários são muitas vezes replicados digitalmente. Isso permite que o filme apresente cenas épicas com centenas de figuras em movimento sem precisar construir centenas de bonecos físicos para cada quadro. O VFX aqui funciona como uma ferramenta de multiplicação, expandindo o mundo sem comprometer a estética central. Outro aspecto importante do trabalho digital em Wild Wood é a integração de cenários virtuais com câmeras físicas. A equipe utiliza sistemas de composição digital para estender sets reais além de suas limitações físicas. Por exemplo, uma floresta construída em estúdio pode ser expandida digitalmente para parecer infinita, com árvores adicionais, montanhas ao fundo ou céus em constante mudança. Essa técnica permite que o filme mantenha o controle total da iluminação real enquanto ainda apresenta ambientes de escala gigantesca. Em muitos casos, o espectador não consegue distinguir onde o set físico termina e onde o ambiente digital começa. O uso de CGI também é fundamental para o controle de iluminação e atmosfera. Mesmo que a iluminação principal seja feita fisicamente no set, efeitos como raios de sol atravessando árvores, brilho mágico e distorções ambientais são adicionados digitalmente. Isso é especialmente importante no mundo de Wild Wood, onde a floresta tem uma identidade quase viva e mágica. A luz parece reagir às emoções da narrativa, mudando de seu ar e intensidade conforme o perigo ou a esperança aumentam. Esse tipo de manipulação seria impossível de alcançar apenas com iluminação prática. Outro ponto relevante é a simulação de cabelo, tecido e partículas. Personagens como Prue e Curtis possuem roupas e cabelos feitos fisicamente, mas o CGI ajuda a suavizar e corrigir movimentos naturais, especialmente em cenas de ação. Pequenos detalhes como poeira no ar, folhas caindo, partículas mágicas e fragmentos de energia são adicionados digitalmente para reforçar a sensação de mundo vivo. Esses elementos são sutis, mas fundamentais para criar uma imersão completa.
O filme também utiliza VFX para criar transicoes entre o mundo real de Portland e o mundo mágico de Wildwood. Essas transicoes envolvem distorcoes visuais, mudanças de escala e efeitos de dissolucao que misturam live action estilizado com animacao stop motion. A entrada na floresta, por exemplo, é tratada como uma passagem quase orgânica, onde a realidade parece se dobrar. Esse tipo de efeito reforça a ideia de que Wildwood não é apenas um lugar físico, mas uma dimensão separada com regras próprias. Outro elemento importante é o trabalho de composição digital de profundidade de campo. Embora câmeras reais sejam usadas para filmar os sets, o CGI ajuda a ajustar foco, blur e perspectiva para criar uma sensação mais cinematográfica. Isso permite que o filme tenha enquadramentos mais dramáticos e dinâmicos, aproximando a estética de live action de grande orçamento sem perder a essência artesanal do stop motion. O sombreamento e renderização final também recebem tratamento digital avançado. Embora os modelos físicos sejam reais, o CGI é usado para reforçar materiais como metal, vidro e superfícies mágicas que refletem luz de forma mais complexa. Isso é particularmente visível no Império Improvável, onde arquitetura brilhante e estruturas vivas exigem refinamento digital para parecerem simultaneamente reais e fantásticas. Em termos gerais, o VFX de Wildwood não tenta esconder sua natureza híbrida, mas sim celebrar essa combinação. A filosofia da produção é que o stop motion fornece alma e textura, enquanto o CGI fornece escala e fluidez. Em vez de competir, as duas técnicas trabalham juntas para criar um mundo que parece ao mesmo tempo tangível e impossível. O resultado é um estilo visual único que mantém a assinatura artesanal da Laika, mas expande seus limites para níveis épicos. No fim, o uso de CGI em Wildwood não é sobre substituir o trabalho manual, mas sobre amplificá-lo. Ele permite que uma floresta inteira respire, que animais voem com realismo, que batalhas alcancem escala cinematográfica e que a magia do mundo pareça viva. É essa integração cuidadosa entre físico e digital que define o estilo visual do filme e o coloca como dos projetos mais tecnicamente avançados da Amanda Stenberg que interpreta uma personagem ligada à resistência, dentro do mundo mágico, trazendo uma voz jovem, firme e carregada de consciência política. Seu papel reforça o tema da rebelião contra estruturas autoritárias e ajuda a expandir o universo do filme para além da jornada individual de Prue. Jemaine Clement também participa como uma figura excêntrica e estratégica dentro da sociedade de Wildwood, adicionando humor peculiar e inteligência ao elenco. Sua atuação costuma trazer leveza em meio a momentos mais tensos, equilibrando o tom da narrativa. Maya Erskine e Chantu Cardinal interpretam personagens ligados às comunidades antigas da floresta, trazendo profundidade cultural ao mundo de Wildwood. Suas vozes representam Praricao, memória e conexão com a natureza. Esses personagens ajudam a explicar a história do Império Improvável e o funcionamento antigo do equilíbrio natural da floresta, funcionando como guardiões de conhecimento. Tom Watts interpreta Maxim, uma figura misteriosa e quase mitológica dentro do universo do filme. Sua voz rouca e única é usada para dar vida a um personagem que parece existir entre o mundo físico e o espiritual. Maxim funciona como um guia enigmático, oferecendo pistas e reflexões sobre o destino dos personagens principais. A escola de John Watts reforça o tom sombrio e poético de Wildwood. Richard E. Grant também faz parte do elenco interpretando um personagem aristocrático ligado às estruturas de poder do Império Improvável. Sua atuação traz sofisticação e teatralidade, reforçando o aspecto político e hierárquico do mundo mágico. O lançamento de Wildwood 2026, da Laika, é dos eventos cinematográficos mais aguardados do calendário da animação em stop motion, principalmente por causa da escala épica da produção e da estratégia cuidadosamente planejada de distribuição nos cinemas e posteriormente no home media. O filme foi oficialmente programado para estrear nos cinemas dos Estados Unidos em 23 de outubro de 2026, posicionando-se estratégicamente na temporada de outono norte-americano, período tradicionalmente associado a grandes lançamentos de fantasia, aventura e filmes com temática mais sombria, especialmente próximos ao Halloween.
A escola dessa data não é casual, ela reforca o tom misterioso e mágico da história, além de aproveitar o interesse do público por narrativas fantásticas nessa época do ano. A distribuição teatral do filme está sendo conduzida de forma diferenciada em comparação com produções anteriores da Laika. Nos Estados Unidos, a responsabilidade ficou com a Fathom Entertainment, que é conhecida por lançar eventos cinematográficos especiais e sessões limitadas de grande impacto cultural. Já a distribuição internacional foi organizada pela Film Nation Entertainment, o que indica uma estratégia global mais segmentada e adaptada a diferentes mercados. Em vez de depender de um único grande estúdio tradicional, Wildwood segue um modelo híbrido de distribuição, no qual diferentes parceiros cuidam de regiões específicas. Essa abordagem reflete tanto o crescimento da Laika como estúdio independente quanto a complexidade logística de filme tão grande e visualmente ambicioso. O lançamento no cinema será amplamente nacional nos Estados Unidos, com exhibições em grandes redes de cinema, incluindo formatos padrão e possivelmente sessões especiais em telas premium, dependendo da região. Embora ainda não tenha sido confirmado oficialmente o lançamento em IMAX dedicado à escala visual do filme, com florestas gigantes, batalhas épicas e criaturas em stop motion combinadas com CGI, sugere fortemente que ele será exhibido em formatos de alta resolução sempre que possível. A estratégia de marketing também indica que o filme terá uma presença forte em eventos de pré-estreia, festivais de animação e exhibições especiais, algo que a Laika já costuma utilizar para criar hype antes do lançamento oficial. Antes da estreia, o filme já vem sendo promovido a través de materiais exclusivos, incluindo teasers, exposições e instalações artísticas ligadas ao universo de Wildwood. Em 2026, parte da estratégia de divulgação inclui experiencias imersivas em cidades selecionadas, como instalações de arte urbana inspiradas na floresta do filme e nos misteriosos corvos que aparecem na narrativa. Além disso, exhibições antecipadas de bastidores e materiais de produção foram planejadas para eventos de animação internacionais, reforçando a ideia de que o lançamento não é apenas filme, mas projeto cultural de grande escala. Esse tipo de promoção ajuda a construir uma base de fãs antes mesmo da estreia oficial. A recepção antecipada do público ao material promocional também influencia diretamente a expectativa de bilheteria e a estratégia de distribuição. Como a Laika é conhecida por filmes artisticamente elogiados, mas nem sempre grandes sucessos comerciais, a campana de Wildwood aposta fortemente no boca a boca e na construção de reputação crítica positiva. Por isso, a janela de lançamento foi posicionada de forma a evitar concorrência direta com grandes blockbusters de verão ou com os principais filmes de fim de ano, permitindo que Wildwood tenha seu próprio espaço nas bilheterias durante várias semanas. Após a exhibição nos cinemas, o lançamento em home media seguirá uma trajetória tradicional, mas com alguns diferenciais modernos. Normalmente, filmes desse porte levam entre 3 a 5 meses após o lançamento teatral para chegar ao formato digital e físico, dependendo do desempenho nas bilheterias e dos acordos de distribuição. Para Wildwood, espera-se que o lançamento digital ocorra primeiro em plataformas de compra e aluguel, seguido por versões físicas em Blu-ray e edições especiais de colecionador. A Laika, em particular, tem histórico forte de edições físicas detalhadas, e isso deve se repetir aqui, com foco em material de bastidores, making de arte conceitual. As edições de home media de Wildwood devem ser especialmente ricas em conteúdo adicional devido à complexidade da produção. É altamente provável que existam versões com documentários extensos sobre o processo de stop motion, mostrando como os sets físicos foram construídos, como os personagens foram animados quadro a quadro e como o CGI foi integrado ao trabalho artesanal. Além disso, materiais sobre a criação das criaturas, como os corvos, a águia general e outras entidades mágicas, devem ser destaque, já que esses elementos exigirão técnicas avançadas de modelagem, impresa ou 3D e manipulação digital. Outro ponto importante é a possibilidade de edições de colecionador limitadas. A Laika costuma investir em lançamentos físicos premium e Wildwood, por ser seu projeto mais ambicioso até agora, provavelmente terá versões especiais em caixa rígida com livros de arte,
miniaturas de personajes e cartas de storyboard. Essas edicou são voltadas principalmente para a fase animacao e colecionadores, reforçando o valor artístico do filme além da experiência cinematográfica. Esse tipo de produto também ajuda a prolongar o ciclo de vida do filme após sua passagem pelos cinemas. No mercado internacional de home media, o lançamento pode variar de acordo com cada região. Em alguns países, o filme pode chegar primeiro via streaming ou plataformas digitais, enquanto em outros ainda haverá forte foco em mídia física. Essa fragmentação faz parte da estratégia global da Film Nation, que adapta a distribuição conforme o consumo local de mídia. Ainda assim, o padrão geral deve seguir o modelo de lançamento escalonado, primeiro cinemas, depois digital e por fim versões físicas e colecionáveis. Em termos de streaming, embora não haja uma data fixa confirmada, é comum que produtos desse tipo cheguem a plataformas de assinatura meses após o lançamento físico. No entanto, a Laika frequentemente mantém forte controle sobre suas propriedades, então Wildwood pode ter um período prolongado de exclusividade em mídia paga antes de entrar em serviços de streaming por assinatura. Isso ajuda a maximizar receita e valor de mercado do filme, especialmente considerando seu alto custo de produção. Outro aspecto relevante do lançamento em home media é a forma como o filme será preservado em termos de qualidade visual. Como Wildwood combina stop motion físico com CGI avançado, as versões digitais e físicas devem priorizar resoluções muito altas, provavelmente incluindo 4K HDR como padrão. Isso é essencial para preservar os detalhes minuciosos dos sets físicos, texturas dos personajes e efeitos de luz da floresta mágica. A experiência doméstica, portanto, não será apenas uma versão reduzida do cinema, mas uma forma alternativa de apreciar o nível de detalhe da produção. Em resumo, o plano de lançamento de Wildwood 2026 é estruturado em 3 grandes fases. Uma estreia teatral ampla e estrategicamente posicionada em outubro de 2026. Uma expansão internacional coordenada por parceiros especializados, e uma chegada gradual ao home media com foco em qualidade, conteúdo adicional e edicões de colecionador. O objetivo geral é transformar o filme não apenas em lançamento de cinema, mas em evento de longa duração que se estende por meses após sua estreia, reforçando o valor artístico e comercial da obra dentro do catálogo da Laika. Travis Knight é uma das figuras mais importantes da animação contemporânea em stop motion, conhecido tanto pelo seu trabalho artístico quanto pelo seu papel como líder criativo e executivo do estúdio Laika. Filho do fundador da Knight, Phil Knight, ele poderia ter seguido o caminho corporativo tradicional, mas escolheu construir uma carreira totalmente voltada para a animação, transformando-se em dos nomes mais respeitados da indústria. O impacto dele vai muito além de dirigir filmes. Ele ajudou a redefinir como o stop motion pode competir em escala e ambicao com grandes produções digitais de Hollywood. Desde o início de sua carreira, Travis Knight se envolveu profundamente com o estúdio Laika, onde começou como animador antes de assumir responsabilidades maiores de produção. Ele participou de projetos que ajudaram a moldar a identidade visual e narrativa do estúdio, sempre com uma atenção obsessiva aos detalhes e ao trabalho artesanal. Essa fase inicial foi essencial para desenvolver sua compreensão do processo de animação quadro a quadro, que exige paciência extrema, precisão técnica e sensibilidade artística. Diferente de muitos executivos da indústria, Knight entende o trabalho do chão de fábrica da animação, o que influencia diretamente suas decisões criativas. Como produtor, ele esteve envolvido em filmes que ajudaram a colocar a Laika no mapa, como Coraline e outras produções que misturam fantasia sombria com temas emocionais profundos. Esse estilo se tornou a marca registrada do estúdio, histórias que parecem infantis à primeira vista, mas que carregam camadas de complexidade emocional e visual. Travis Knight sempre defendeu a ideia de que a animação não deve ser tratada como gênero infantil, mas como uma forma de cinema completa, capaz de abordar temas maduros e universais. Essa filosofia guiou praticamente todos os projetos sob sua supervisão. O grande momento de virada na carreira dele como diretor veio com Kubo and the Two Strings, o filme que se tornou referência mundial em animação stop motion moderna. Nesse projeto,
Travis Knight demonstrou sua capacidade de unir tecnologia avançada com técnicas tradicionais de animação. O filme é conhecido por sua estética visual impressionante, uso inovador de luz, agua e tecidos animados em stop motion, além de uma narrativa emocionalmente forte baseada em mitologia e identidade. A habilidade de Knight foi amplamente elogiada por equilibrar espetáculo visual com profundidade emocional, algo que nem sempre é fácil de alcançar nesse tipo de produção. Em Pubo and the Shoestrings, ele também mostrou sua habilidade em liderar equipes enormes de artistas, animadores, escultores e técnicos de efeitos visuais. O filme exigiu anos de trabalho e milhares de horas de animação quadro a quadro, e Knight esteve envolvido em praticamente todas as etapas do processo criativo. Ele não apenas dirigia, mas também colaborava diretamente com o design dos personagens, a construção dos cenários e a definição da linguagem visual. Esse nível de envolvimento reforça sua reputação como diretor extremamente detalhista e comprometido com a integridade artística do projeto. Outro aspecto importante da carreira de Travis Knight é sua capacidade de trabalhar com grandes franquias, sem perder sua identidade autoral. Isso ficou evidente quando ele dirigiu Bumblebee, filme da franquia Transformers. Diferente dos filmes anteriores da série, que eram mais focados em ação explosiva e efeitos visuais caóticos, Bumblebee trouxe uma abordagem mais emocional e centrada em personagens. Knight conseguiu humanizar a história, criando uma conexão mais forte entre a protagonista e o rogo central da narrativa. Isso mostrou que ele consegue adaptar seu estilo sensível mesmo dentro de grandes produções comerciais. O trabalho dele em Bumblebee também destacou sua habilidade em viracao de atores e construção emocional dentro de filmes de grande orçamento. Ele trouxe uma narrativa mais contida, com foco em relações humanas e desenvolvimento de personagens, algo que não era tão comum na franquia até então. Essa abordagem mais emocional foi bem recebida pelo público e pela crítica, reforçando a ideia de que Travis Knight não é apenas técnico de animação, mas verdadeiro contador de histórias. Dentro da Laika, ele ocupa também o cargo de CEO, o que significa que ele equilibra funções criativas e administrativas. Isso é raro na indústria cinematográfica, onde normalmente os executivos e os diretores são figuras separadas. No caso de Knight, ele precisa lidar tanto com decisões artísticas quanto com questões financeiras, estratégicas e de produção. Mesmo assim, ele mantém uma forte presença criativa em todos os projetos principais do estúdio, garantindo que a identidade da Laika permaneça consistente. A visão de Travis Knight para a Laika sempre foi a de estúdio que prioriza inovação e qualidade acima de volume de produção. Em vez de lançar muitos filmes rapidamente, a empresa foca em poucos projetos altamente detalhados e visualmente sofisticados. Isso permite que cada filme tenha nível de cuidado artesanal muito elevado, algo que se tornou uma assinatura da marca. Knight acredita que o público valoriza autenticidade e esforço artístico, mesmo em mercado dominado por grandes franquias digitais. Outro ponto importante na trajetória dele é sua relação com a tecnologia. Embora trabalhe com stop motion tradicional, ele sempre incentivou o uso de ferramentas digitais para expandir as possibilidades do gênero. Isso inclui impressão 3D para criação de personagens, efeitos visuais para ampliar cenários e softwares avançados para controle de movimento e iluminação. No entanto, ele nunca defende a substituição do trabalho manual, mas sim a combinação entre o artesanal e o digital. Para ele, o coração do stop motion ainda está no toque humano. Travis Knight também é conhecido por seu estilo de liderança colaborativo. Em vez de impor decisões de forma autoritária, ele costuma trabalhar em conjunto com equipes criativas, ouvindo animadores, designers e roteiristas. Esse tipo de ambiente criativo ajuda a estimular inovação dentro da Laika, permitindo que ideias experimentais sejam testadas sem medo de fracasso imediato. Isso contribuiu para o estilo único dos filmes do estúdio, que muitas vezes fogem do padrão comercial de Hollywood. Ao longo dos anos, ele também se tornou uma figura respeitada em festivais de cinema e eventos da indústria, sendo frequentemente convidado para falar sobre o futuro da animação.
Suas opiniões geralmente destacam a importância da paciência no processo criativo e da valorização do trabalho manual em mundo cada vez mais automatizado. Ele também defende que a animação pode ser uma forma de arte tão poderosa quanto o cinema live action, capaz de transmitir emoções profundas e complexas. Outro aspecto interessante da trajetória de Travis é que sua habilidade em equilibrar fantasia e emoção humana em seus filmes. Mesmo quando trabalha com mundos mágicos, criaturas fantásticas ou rogos gigantes, ele sempre mantém o foco em personagens com conflitos emocionais reais. Isso cria uma ponte entre o espectador e o universo fantástico, tornando suas histórias mais acessíveis e envolventes. Essa característica é uma das razões pelas quais seus filmes conseguem agradar tanto ao público quanto à crítica. Nos últimos anos, ele continua sendo uma das forças mais importantes por trás da evolução da Laika, especialmente em projetos ambiciosos como Wildwood. Sua influência pode ser vista em cada detalhe da produção, desde a construção dos mundos até a forma como a narrativa é estruturada. Mesmo quando não está dirigindo diretamente, sua visão artística continua guiando o estúdio. No fim, Travis Knight representa uma combinação rara na indústria do cinema. Alguém que entende profundamente tanto o lado artístico quanto o lado técnico e empresarial da animação. Sua carreira mostra que é possível manter integridade criativa mesmo dentro de um mercado altamente competitivo e comercial. A trilha sonora de Wildwood 2026 é dos elementos mais importantes para construir a atmosfera do filme, já que a história se passa em mundo de fantasia profundamente ligado à natureza, ao mistério e a emoções intensas de aventura e descoberta. Em produções desse tipo, a música não funciona apenas como acompanhamento, mas como uma extensão narrativa que guia o público emocionalmente através de cada cena. No caso de Wildwood, o BGM, Background Music, foi concebido para ser quase como a voz invisível da floresta, dos personagens e do próprio Império Improvável. O compositor principal da trilha é Alexandre Desplat, dos nomes mais respeitados do cinema contemporâneo. Desplat é conhecido por seu estilo sofisticado, emocional e extremamente detalhista, capaz de criar trilhas que equilibram delicadeza e grandiosidade. Sua escolha para Wildwood faz sentido porque o filme exige uma abordagem musical que consiga transitar entre momentos íntimos de drama familiar e sequências épicas de fantasia. Ele já tem experiência com filmes de grande escala e também com narrativas mais sensíveis, o que permite que sua música funcione perfeitamente nesse tipo de universo híbrido. A abordagem de Desplat para Wildwood foi desenvolver uma identidade sonora que refletisse a dualidade do filme. De um lado, o mundo humano de Portland, mais simples e emocionalmente contido, e do outro, o mundo mágico da floresta, caótico, vivo e imprevisível. Para isso, ele utiliza temas musicais contrastantes. Em cenas da cidade, a trilha é mais minimalista, com piano, cordas suaves e melodias repetitivas que representam a rotina e a segurança do mundo real. Já em Wildwood, a música se expande para a orquestra completa, com uso intenso de percussão orgânica, corais etéreos e instrumentos incomuns que evocam a sensação de um ecossistema vivo. Dos aspectos mais marcantes da trilha é o uso de instrumentos naturais e sons orgânicos. Em vez de depender apenas de orquestra tradicional, Desplat incorpora gravacoes de madeira, vento, água e folha sendo manipuladas para criar camadas sonoras que se misturam com a música. Isso reforça a ideia de que a floresta não é apenas um cenário, mas uma entidade viva. Em muitos momentos, o som ambiente e a trilha se confundem, criando uma experiência imersiva onde não há separação clara entre música e natureza. O tema principal de Prometeo é construído como uma melodia simples, mas emocionalmente carregada. Ele começa de forma tímida, quase excitante, representando a vida comum da personagem antes da jornada. Conforme a história avança, esse tema vai se transformando, ganando mais camadas, instrumentos e intensidade. Em momentos decisivos, ele se torna uma melodia grandiosa tocada por toda a orquestra, simbolizando o crescimento emocional de Pro e sua evolução de uma adolescente comum para uma líder dentro do mundo de Wildwood. Já o tema de Curtis é mais introspectivo e melancólico. Ele é construído com cordas suaves e piano,
refletindo seu conflito interno e sua busca por identidade. Ao longo do filme, esse tema também evolui, mas de forma mais sutil do que o de Prue. Em vez de se tornar grandioso, ele ganha profundidade emocional, refletindo a maturidade gradual do personagem. Em certos momentos, o tema de Curtis se mistura como de Prue, simbolizando a conexão entre os dois que o crescimento conjunto deles durante a jornada. O Império Improvável, por outro lado, possui uma trilha completamente diferente, mais estruturada e quase mecânica em alguns momentos. Desplat utiliza metais graves, percussão militar e corais controlados para representar a ordem rígida e o poder centralizado de Sedichim. No entanto, mesmo dentro dessa estrutura musical, há momentos de dissonância que sugerem instabilidade e conflito interno. Isso reflete a natureza ambígua do Império, que parece organizado por fora, mas é emocionalmente e politicamente frágil por dentro. A personagem Alexandra, uma das figuras centrais do Império, possui um tema musical próprio que mistura elegância e ameaça. Sua trilha é frequentemente construída com cordas altas e notas longas de piano, criando uma sensação de beleza fria e distante. Em momentos de tensão, esse tema é distorcido, adicionando sons eletrônicos sutis ou dissonâncias orquestrais que indicam sua verdadeira natureza manipuladora. Desplat utiliza essa abordagem para reforçar a ambiguidade moral da personagem sem precisar de diálogos explicativos. Outro elemento importante da trilha sonora é o uso do coral. Em Wildwood, o coral não é usado apenas para momentos religiosos ou épicos, mas como uma representação da própria consciência coletiva da floresta. Em cenas onde a natureza arillo se manifesta, vozes humanas em letras claras surgem como se fossem parte do ambiente. Essas vozes criam uma sensação espiritual, quase como se a floresta estivesse cantando ou respondendo aos eventos da história. As sequências de acau também recebem um tratamento musical especial. Em vez de apenas aumentar o ritmo com percussão intensa, Desplat constrói camadas de tensa ou progressiva. Isso significa que a música começa de forma relativamente calma e vai crescendo em intensidade conforme a cena se desenvolve. Esse estilo cria uma sensação de inevitabilidade, como se os eventos já estivessem em movimento antes mesmo de começarem. Em cenas de perseguição, por exemplo, a música muitas vezes imita o ritmo dos passos dos personagens ou o bate de asas de criaturas, criando sincronização entre Sam e Mayhem. Dos destaques técnicos da trilha é a integração entre BGM e efeitos sonoros do filme. Em muitos momentos, não há uma separação clara entre música e som ambiente. O som do vento pode se transformar em uma nota musical, ou o barulho de folhas pode se integrar a uma melodia de cordas. Esse tipo de transição contínua ajuda a criar uma experiência sensorial mais fluida, onde o espectador não percebe exatamente quando a música começa ou termina. Isso reforça o caráter mágico e orgânico do mundo de Wildwood. A relação entre música e narrativa emocional também é muito forte. Em cenas de perda, separação ou descoberta, Desplat reduz drasticamente a instrumentação, muitas vezes usando apenas piano ou único instrumento solista. Essa simplicidade cria momentos de grande impacto emocional, permitindo que o público se conecte diretamente com os personagens. Em contraste, momentos de revelação ou magia intensa são acompanhados por explosões orquestrais que preenchem todo o espaço sonoro. Outro ponto importante é o uso de motivos musicais recorrentes. Cada personagem e cada elemento importante da história possui pequenas variações de temas que reaparecem ao longo do filme. Isso cria uma estrutura musical coesa, onde a trilha sonora ajuda a contar a história de forma subconsciente. Mesmo quando o público não o percebe diretamente, esses temas ajudam a guiar emoções e a reforçar conexões narrativas. A música também desempenha um papel fundamental na construção da identidade do mundo de Wildwood. Diferente de trilhas que apenas acompanham a acau, aqui ela define o próprio ambiente. A floresta tem uma personalidade musical, com sons que mudam dependendo do estado emocional da narrativa. Quando há perigo, a música se torna mais fragmentada e instável. Quando há esperança, ela se abre para melodias mais amplas e harmoniosas. No clímax do filme,
A trilha sonora atinge seu ponto mais complexo, combinando todos os temas principais em uma única composição. O tema de Prue, o de Curtis, o do Imperio e o da Floresta se entrelacam, criando uma peca musical rica e emocionalmente intensa. Esse momento simboliza o conflito final da história, onde diferentes forcas e ideologias se confrontam. A música aqui não apenas acompanha a caos, mas dá sentido emocional ao desfecho. No final, a trilha sonora de Wild Wood não funciona apenas como complemento, mas como uma parte essencial da narrativa. Alexander Desplat cria um universo sonoro que respira junto com o filme, transformando música em atmosfera, emoção e narrativa ao mesmo tempo. O BGM não apenas acompanha os personagens, mas ajuda a definir quem eles são e o mundo em que vivem. Isso faz com que a experiência do filme seja muito mais imersiva, profunda e emocionalmente marcante, reforçando o papel da música como uma das forcas mais importantes da obra. Dentro da Laika, ele ocupa também o cargo de CEO, o que significa que ele equilibra funções criativas e administrativas. Isso é raro na indústria cinematográfica, onde normalmente os executivos e os diretores são figuras separadas. No caso de Knight, ele precisa lidar tanto com decisões artísticas quanto com questões financeiras, estratégicas e de produção. Mesmo assim, ele mantém uma forte presença criativa em todos os projetos principais do estúdio, garantindo que a identidade da Laika permaneça consistente. A visão de Travis Knight para a Laika sempre foi a de estúdio que prioriza inovação e qualidade acima de volume de produção. Em vez de lançar muitos filmes rapidamente, a empresa foca em poucos projetos altamente detalhados e visualmente sofisticados. Isso permite que cada filme tenha nível de cuidado artesanal muito elevado, algo que se tornou uma assinatura da marca. Nada acredita que o público valoriza autenticidade e esforço artístico, mesmo em mercado dominado por grandes franquias digitais. Outro ponto importante na trajetória dele é sua relação com a tecnologia. Embora trabalhe com stop motion tradicional, ele sempre incentivou o uso de ferramentas digitais para expandir as possibilidades do gênero. Isso inclui impressão 3D para criação de personagens, efeitos visuais para ampliar cenários e softwares avançados para controle de movimento e iluminação. No entanto, ele nunca defende a substituição do trabalho manual, mas sim a combinação entre o artesanal e o digital. Para ele, o coração do stop motion ainda está no toque humano. Travis Knight também é conhecido por seu estilo de liderança colaborativo. Em vez de impor decisões de forma autoritária, ele costuma trabalhar em conjunto com equipes criativas, ouvindo animadores, designers e roteiristas. Esse tipo de ambiente criativo ajuda a estimular inovação dentro da Laika, permitindo que ideias experimentais sejam testadas sem medo de fracasso imediato. Isso contribuiu para o estilo único dos filmes do estúdio, que muitas vezes fogem do padrão comercial de Hollywood. Filme Wildwood 2026, da Laika é dirigido por Travis Knight, ainda não possui uma polêmica oficial de grande escala como cancelamento, escândalo de elenco ou problema de produção confirmado publicamente. No entanto, o projeto já está cercado por algumas controvérsias, debates e preocupações da indústria e dos fãs, principalmente por causa do seu modelo de distribuição, do custo elevado de produção e das incertezas em torno do lançamento nos cinemas. Essas discussões não chegam a ser escândalos, mas criam ambiente de dúvida e expectativa em torno do filme. Uma das principais controvérsias envolve justamente a distribuição teatral do filme. Diferente de grandes produções de estúdios tradicionais, Wildwood está sendo lançado pela Fathom Entertainment nos Estados Unidos, com vendas internacionais separadas pela Film Nation. Esse modelo híbrido gerou debate sobre se o filme terá lançamento amplo ou mais limitado, o que impacta diretamente sua visibilidade comercial. Parte da comunidade de cinema e animação expressou preocupação de que o lançamento mais restrito possa prejudicar o alcance do filme, mesmo ele sendo uma das produções mais ambiciosas da Laika. Outro ponto que gera discussão é o fato de que o filme passou por incertezas de cronograma antes de confirmar a data de 2026. Inicialmente, havia expectativa de lançamento mais cedo,
mas a ausência de acordou de distribuir caos sólido durante parte do desenvolvimento fez com que fase analistas questionassem se o projeto realmente chegaria aos cinemas no prazo esperado. Esse tipo de atraso ou indefinicado é comum em animaco stop motion de grande escala, mas no caso de Wildwood gerou ansiedade porque a Laika não lança filmes com frequência, tornando cada projeto ainda mais importante. Também existe uma discussão recorrente sobre o alto custo e o risco financeiro da produção em stop motion. A Laika é conhecida por investir enormes recursos em filmes altamente detalhados, com construção física de sets e personagens feitos manualmente. Em Wildwood, esse nível de ambição é ainda maior, com centenas de sets e milhares de elementos físicos combinados com CGI. Isso levanta dúvidas no mercado sobre a viabilidade comercial do projeto, especialmente depois de resultados financeiros fracos de alguns filmes anteriores do estúdio. Alguns analistas se questionam se esse modelo artístico é sustentável dentro da lógica atual da indústria cinematográfica. Uma outra camada de debate vem do próprio estilo do filme. O fato de ser uma fantasia sombria em stop motion com narrativa complexa gera divisão de expectativas. Parte do público celebra a ousadia artística, enquanto a outra parte teme que o filme seja difícil demais para o grande público, especialmente crianças mais novas. Em discussões online, há quem acredite que Wildwood pode ter o mesmo destino de outros filmes da Laika, elogiado pela crítica, mas com desempenho moderado nas bilheteiras. Esse tipo de expectativa cria uma espécie de controvérsia preventiva sobre o sucesso comercial. Outra polêmica mais indireta envolve o próprio histórico da Laika e de Travis Knight. Em comunidades de cinema, existe debate sobre a dependência do estúdio de financiamento privado e sobre como isso influencia decisões criativas. Alguns comentários apontam que a existência contínua da Laika está ligada a suporte financeiro externo forte, o que levanta discussões sobre independência artística versus sustentabilidade empresarial. Embora isso não seja uma crítica direta a Wildwood, o filme acaba envolvido nesse contexto por ser a maior produção recente do estúdio. Também houve discussões em torno do elenco estrelado de vozes, que inclui nomes como Carey Mulligan, Mahershala Ali, Awkwafina e Angela Bassett. Em geral, isso é visto positivamente, mas alguns críticos de Animacao questionam o uso de grandes celebridades em vez de dubladores profissionais em alguns papéis. Esse é o debate antigo na indústria da Animacao, o equilíbrio entre star power e atuação vocal especializada. No caso de Wildwood, o elenco é tão grande e diverso que reacendeu essa discussão em comunidades de fãs. Além disso, existe uma espécie de polêmica de expectativa ligada ao marketing do filme. O primeiro material divulgado mostrou um nível extremamente alto de qualidade visual e ambíção técnica, o que levou parte do público a acreditar que o filme pode estar sendo grande demais para seu próprio bem. Em outras palavras, há quem tema que o nível de promessa visual e narrativa seja difícil de cumprir completamente na versão final. Isso não é uma acusação concreta, mas uma preocupação comum em produções muito ambiciosas. Em fóruns de cinema e redes sociais, outra discussão aparece com frequência: o posicionamento de Wildwood dentro da competição de Animacoes de 2026. O ano promete vários lançamentos importantes, e há debate sobre se o filme conseguirá se destacar entre grandes produções de estúdios como Pixar e DreamWorks. Essa competição gera pressão adicional sobre a Laika, e alguns fãs acreditam que o filme pode ser subestimado em premiações ou bilheteria, mesmo sendo tecnicamente impressionante. Também há uma discussão mais filosófica sobre o próprio estilo da Laika. Alguns espectadores adoram o compromisso com a Animacao artesanal, enquanto outros argumentam que o estúdio poderia se beneficiar de uma abordagem mais comercial ou simplificada para atingir o público maior. Wildwood, por ser talvez o projeto mais complexo do estúdio até agora, se tornou o principal exemplo desse debate entre arte e mercado. No geral, o mais importante é entender que Wildwood não está envolvido em uma polêmica única ou escândalo específico, mas sim em um conjunto de debates industriais, expectativas elevadas e incertezas de mercado. Essas discussões são comuns em filmes grandes e ambiciosos, especialmente quando envolvem técnicas como stop motion em escala épica.
O filme acabou se tornando ponto de conversa justamente porque representa tipo de cinema raro hoje en día, altamente artesanal, caro, e ao mesmo tempo profundamente artístico. Se por lado hizo gera dúvidas sobre su viabilidade comercial, por outro lado também aumenta o interesse do público que valoriza animação feita a mão e projetos mais autorais. No fim, a controvérsia de Wildwood não vem de problema específico, mas da tensão natural entre a ambição artística e realidade da indústria cinematográfica moderna. Sim, além da história, elenco, música e lançamento, Wildwood 2026 também tem vários outros detalhes importantes de produção, bastidores, estilo artístico e construção de mundo que ajudam a entender por que esse filme é considerado dos projetos mais ambiciosos da Laika. Esses detalhes vão muito além do que aparece na tela e mostram como o filme foi pensado como uma experiência completa de fantasia, não apenas uma narrativa isolada. Dos principais detalhes adicionais é o fato de que Wildwood é baseado no livro homónimo de Colin Meloy e Carson Ellis, mas a adaptação não é totalmente fiel página por página. Em vez disso, o filme usa o material original como base para expandir o universo, reorganizar eventos e aprofundar alguns personagens. Isso é comum em adaptações da Laika, que frequentemente transformam livros em experiências visuais mais cinematográficas. O mundo de Wildwood foi ampliado para incluir regiões adicionais da floresta, novas facções políticas e criaturas que não estavam completamente desenvolvidas no material original. Outro detalhe importante é o nível de construção física do mundo. A Laika não depende apenas de animação digital, mas cria praticamente tudo em escala real reduzida. Em Wildwood, isso atingiu o nível ainda mais extremo. Florestas inteiras foram construídas em estúdio, com milhares de árvores feitas a mão, musgo artificial, ríos em miniatura e sistemas de iluminação controlados quadro a quadro. Cada cena pode levar semanas ou meses para ser filmada, já que os animadores movem os personagens milimetricamente para cada frame. Esse processo artesanal é dos maiores diferenciais do filme. Além disso, o filme utiliza fortemente a tecnologia de impresa o 3D para personagens e expressões faciais. Em vez de criar cada expressão manualmente, como no stop-motion tradicional antigo, a Laika imprime centenas de variácoes de rostos para cada personagem. Isso permite que emoções extremamente sutis sejam capturadas, como microexpressões de medo, dúvida ou surpresa. Em Wildwood, isso é essencial porque a história é emocionalmente complexa e depende muito da expressão dos personagens principais como Prue e Curtis. Outro detalhe interessante é o uso de câmeras digitais controladas por robótica de precisão. Cada movimento de câmera no filme é programado com antecedência, permitindo movimentos extremamente suaves e cinematográficos, algo que seria impossível manualmente. Isso dá ao filme uma sensação mais live action, mesmo sendo totalmente em stop motion. A combinação de câmera robótica com sets físicos cria visual muito específico, que mistura realismo com fantasia. O design das criaturas também é ponto forte. Os corvos, por exemplo, não são apenas animais comuns. Eles foram desenvolvidos como uma estética quase simbólica, representando inteligência e organização dentro do mundo de Wildwood. Já outras criaturas da floresta possuem designs híbridos entre animais reais e elementos mágicos, reforçando a ideia de que a natureza naquele universo é viva e consciente. Cada criatura foi cuidadosamente esculpida e testada em múltiplas versões antes de chegar ao design final. Outro detalhe importante é o conceito do Império Improvável, que funciona como uma civilização escondida dentro da floresta. Ele não é apenas cenário, mas uma estrutura política completa com hierarquias, regras e arquitetura própria. Os prédios são feitos de materiais orgânicos e parecem crescer naturalmente, como se fossem parte da floresta. Esse design mistura natureza e tecnologia de forma simbólica, representando o conflito central do filme entre controle e liberdade. O filme também possui uma forte camada de simbolismo visual. A floresta de Wildwood não é apenas lugar físico, mas uma representação emocional dos personagens. Em momentos de medo, ela se torna mais escura e fechada. Em momentos de esperança,
ela se abre e se ilumina. Esa mudança constante do ambiente reflete o estado psicológico da narrativa. Ese tipo de direção artística é muito característico da Laika, que sempre usa o ambiente como parte ativa da história. Outro detalhe relevante é o tempo de produção extremamente longo. Filmes de stop motion como Wildwood podem levar vários anos para serem concluídos. Isso acontece porque cada segundo de filme pode exigir dezenas de fotografias individuais. Em cenas complexas, uma única sequência pode levar semanas para ser finalizada. Esse processo lento, porém preciso, garante um nível de qualidade visual muito alto, mas também aumenta o custo e a complexidade da produção. O figurino dos personagens também foi desenvolvido com enorme atenção aos detalhes. Mesmo sendo bonecos animados, as roupas são feitas com tecidos reais em miniatura, costurados manualmente. Esses tecidos são escolhidos para reagir bem à iluminação e ao movimento, criando uma sensação realista de peso e textura. Em cenas de vento ou acao, cada dobra do tecido precisa ser ajustada manualmente pelos animadores. Outro ponto interessante é o uso de efeitos práticos combinados com CGI invisível. A maior parte do filme é física, mas o CGI entra para complementar elementos que seriam impossíveis de construir, como multidões enormes, extensões de cenário e fenômenos naturais complexos. O objetivo não é substituir o stop motion, mas expandi-lo. Isso cria uma estética híbrida onde o espectador muitas vezes não consegue identificar o que é físico e o que é digital. A iluminação do filme também é um elemento extremamente trabalhado. Em vez de depender apenas de pós-produção, a Laika usa iluminação real em miniatura dentro dos sets. Pequeñas luzes são colocadas estrategicamente para simular sol, lua ou magia. Isso dá ao filme uma profundidade visual única, já que as sombras são reais e se mudam conforme o movimento da câmera. O CGI entra apenas para reforçar efeitos luminosos mais complexos, como brilhos mágicos ou distorções atmosféricas. Outro detalhe importante é o processo de storyboard, que é muito mais extenso do que em filmes tradicionais. Cada cena de Wildwood foi planejada com antecedência extrema, já que qualquer mudança durante a produção física é muito difícil e cara. Isso significa que o filme foi praticamente desenhado inteiro antes de ser filmado, com equipes inteiras testando movimentos de câmera, iluminação e expressão dos personagens em previsualizações digitais. O SAM também é um elemento cuidadosamente integrado desde o início da produção. Em vez de ser adicionado apenas no final, o design sonoro foi pensado junto com as cenas. Isso permite que o movimento dos personagens e o ambiente visual estejam perfeitamente sincronizados com a trilha sonora e os efeitos ambientais. Em muitos momentos, o SAM da floresta é tão importante quanto a própria música. Outro detalhe curioso é que o filme possui múltiplos níveis de narrativa visual. Isso significa que, além da história principal, existem elementos escondidos no cenário que ajudam a contar a história do mundo. Pequeños símbolos, criaturas ao fundo e mudanças sutis no ambiente adicionam camadas extras para quem observa com atenção. Esse tipo de construção incentiva revisões e interpretações diferentes. Por fim, Wildwood também representa um avanço importante na forma como o stop motion é percebido na indústria. Ele mostra que essa técnica não é limitada ou antiga, mas sim altamente adaptável e capaz de competir com grandes produções digitais modernas. O filme combina tradição artesanal com tecnologia de ponta, criando um estilo visual único que reforça a identidade da Laika como estúdio. Em resumo, além da história principal, Wildwood é um projeto extremamente detalhado em todos os níveis: produção física, tecnologia digital, design artístico, SAM, iluminação e construção de mundo. Cada elemento foi pensado para criar uma experiência imersiva e rica, onde nada existe por acaso. Isso faz do filme não apenas uma narrativa de fantasia, mas também uma demonstração do que é possível quando arte tradicional e inovação tecnológica trabalham juntas no cinema moderno. No geral,
O mais importante é entender que Wildwood não está envolvido em uma polêmica única ou escândalo específico, mas sim em um conjunto de debates industriais, expectativas elevadas e incertezas de mercado. Essas discussões são comuns em filmes grandes e ambiciosos, especialmente quando envolvem técnicas como stop motion em escala épica. O filme acabou se tornando um ponto de conversa justamente porque representa um tipo de cinema raro hoje em dia, altamente artesanal, caro, e ao mesmo tempo profundamente artístico. Se por um lado isso gera dúvidas sobre sua viabilidade comercial, por outro lado também aumenta o interesse do público que valoriza a animação feita à mão e projetos mais autorais. No fim, a controvérsia de Wildwood não vem de um problema específico, mas da tensão natural entre a ambição artística e a realidade da indústria cinematográfica moderna. Sim, além da história, elenco, música e lançamento, Wildwood 2026 também tem vários outros detalhes importantes de produção, bastidores, estilo artístico e construção de mundo que ajudam a entender por que esse filme é considerado um dos projetos mais ambiciosos da Laika. Esses detalhes vão muito além do que aparece na tela e mostram como o filme foi pensado como uma experiência completa de fantasia, não apenas uma narrativa isolada. Um dos principais detalhes adicionais é o fato de que Wildwood é baseado no livro homônimo de Colin Meloy e Carson Ellis, mas a adaptação não é totalmente fiel página por página. Em vez disso, o filme usa o material original como base para expandir o universo, reorganizar eventos e aprofundar alguns personagens. Isso é comum em adaptações da Laika, que frequentemente transformam livros em experiências visuais mais cinematográficas. O mundo de Wildwood foi ampliado para incluir regiões adicionais da floresta, novas facções políticas e criaturas que não estavam completamente desenvolvidas no material original. Travis Knight é o principal nome por trás de Wildwood 2026, atuando como produtor em uma das forcas criativas mais importantes do projeto. Como CEO e figura central da Laika, ele não apenas supervisiona a produção, mas também influencia diretamente o tom artístico, a direção visual e a filosofia narrativa do filme. Nale é conhecido por tratar cada projeto do estúdio como uma obra autoral coletiva, onde a identidade da Laika deve permanecer consistente. Animação artesanal de alto nível combinada com inovação tecnológica. Em Wildwood, sua presença é ainda mais forte, já que o filme representa uma das maiores e mais ambiciosas produções da história do estúdio. Como produtor, Travis Knight desempenha um papel que vai muito além de questões administrativas. Ele participa de decisões criativas desde o desenvolvimento inicial do roteiro até a finalização da pós-produção. Isso inclui a escola de técnicas de animação, a definição do estilo visual da floresta de Wildwood, a supervisão do design dos personagens e a integração entre stop motion e CGI. Seu envolvimento garante que o filme mantenha uma coerência artística mesmo com uma equipe gigantesca trabalhando em diferentes departamentos ao mesmo tempo. Ele é frequentemente descrito como alguém que entende profundamente tanto o lado técnico quanto o emocional da animação. Dos aspectos mais importantes da atuação de Travis Knight em Wildwood é sua relação com a equipe criativa da Laika. O estúdio é conhecido por ter uma cultura de colaboração intensa, onde artistas, animadores, escultores e designers trabalham juntos em ciclos longos de produção. Knight incentiva esse ambiente criativo aberto, onde ideias podem ser testadas e refinadas ao longo do tempo. Isso é essencial em um filme como Wildwood, que exige anos de planejamento e execução detalhada para cada cena. Outro produtor-chave do projeto é Ariane Sutner, que atua como produtora principal e uma das figuras mais experientes da Laika em termos de gestão de grandes produções. Sutner tem um papel fundamental na organização prática do filme, coordenando cronogramas, equipes internacionais, orçamento e logística de produção. Enquanto Travis Knight se concentra mais na visão criativa e artística, Sutner garante que essa visão seja executada dentro das limitações reais de tempo e recursos. Essa parceria entre os dois é considerada um dos pilares do sucesso da Laika. Ariane Sutner também tem uma forte ligação com o desenvolvimento narrativo dos filmes do estúdio. Em Wildwood,
Ela esteve envolvida desde as primeiras etapas de adaptação do material original, ajudando a estruturar o roteiro e a organizar a transição do livro para o formato cinematográfico. Seu trabalho garante que a história mantém a clareza narrativa mesmo com a complexidade do mundo fantástico criado no filme. Ela também supervisiona a coordenação entre departamentos como arte, animação, efeitos visuais e SAM, garantindo que todos trabalhem de forma integrada. Outro nome importante na produção é Hayley Edwards, que atua como produtora executiva e desempenha um papel essencial na comunicação entre a equipe criativa e os parceiros de distribuição. Edwards é responsável por parte da estratégia de lançamento, além de acompanhar o desenvolvimento do filme em nível macro. Ela ajuda a garantir que o projeto mantenha consistência não apenas artística, mas também comercial, equilibrando a visão criativa com as exigências do mercado cinematográfico global. Dentro da estrutura da Laika, também há produtores associados e supervisores de produção que trabalham em áreas específicas do filme. Esses profissionais são responsáveis por gerenciar setores como animação de personagens, construção de cenários, efeitos visuais e pós-produção digital. Filme como Wildwood, que envolve milhares de elementos físicos e digitais. A coordenação desses departamentos é extremamente complexa. Cada pequeno detalhe precisa ser aprovado, testado e ajustado antes de entrar na fase final de filmagem. O departamento de produção de arte também desempenha papel crucial. Designers de produção trabalham diretamente com os produtores para criar o visual do mundo de Wildwood. Isso inclui o desenvolvimento da floresta, do Império Improvável e das criaturas mágicas. Esses profissionais transformam conceitos artísticos em ambientes físicos reais construídos em escala reduzida. Os produtores garantem que essas ideias sejam viáveis dentro do orçamento e do cronograma, mantendo o equilíbrio entre ambição criativa e execução prática. Outro grupo essencial dentro da produção é o time de supervisores de animação. Esses profissionais coordenam